de Vasco, então. Agora a gente vai ao vivo com o Klaus Barbosa, que está em frente ao hotel onde o time está concentrado para a partida de hoje em São Januário contra o Bragantino, valendo a permanência na Série A e dependendo apenas de si. Klaus Barbosa, esse é o alento ou essa é a preocupação do torcedor vascaíno, hein? Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para o Lofredo, para o Luiz, para todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Pois é, alento ou preocupação, essa pergunta aí tem que ser feita para o torcedor do Vasco, né? Mas o fato é isso, o time depende só de si e vai ter 2 reforços, né, para essa partida. Vai poder contar com o Medel, que estava com uma lesão na coxa direita, fez tratamento intensivo e deve voltar ao time titular hoje contra o Bragantino. Outro reforço também depende da questão financeira, que é o Praxedes. Ele é jogador do Bragantino, está emprestado para o Vasco e para o Vasco escalar o Praxedes contra o Bragantino tem que pagar uma multa de cerca de R$1 milhão. O Vasco já sinalizou que pretende pagar essa dúvida, então a gente conclui que o Praxedes vai jogar hoje contra o clube ao qual ele pertence. Bom, sobre o time, vamos lá. Provável time do Vasco hoje contra o Bragantino. Léo Jardim no gol. Na linha de defesa, Pumita, Maicon e Medel, que volta de lesão, e Lucas Piton. No meio, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, e aí tem mais adiante Marlon Gomes, Peck e Verrete. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Bragantino hoje à noite, em São Januário. Eu estou aqui em frente ao hotel onde os jogadores vão se concentrar. Daqui a pouco eles vão chegar por aqui, vão almoçar, vão ficar concentrados até a hora da saída do ônibus rumo a São Januário, onde o time vai definir se na temporada que vem vai ficar na Série A, se vai dar continuidade ao projeto de reconstrução do clube ou se vai disputar a Série B pela 5ª vez na história, né, Mariana? Agora, só falando sobre as combinações dos resultados. Como você disse, se o Vasco vencer o Bragantino, continua na Série A sem depender de ninguém. Se empatar, aí o Bahia não pode vencer o Atlético Mineiro no outro jogo dessa rodada e o Santos tem que perder para o Fortaleza. Aliás, uma dessas opções. Se o Vasco empatar, o Bahia não pode vencer o Atlético ou o Santos tem que perder para o Fortaleza. Agora, se o Vasco perder para o Bragantino hoje em casa, aí a única chance do time continuar na Série A é com o Bahia perdendo para o Atlético. Então, eu devolvo a pergunta aí para você, Maria. Como que vai ser essa questão em São Januário? É uma boa notícia ou uma notícia preocupante essa situação do Vasco? Pois é, Klaus, obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho. Ouvindo torcedores vascaínos, eu diria que essa é a preocupação. Tá mais olhando para o que o Vasco fez. Enquanto apareceu na última rodada fora do Z4, não caiu, mas ali flertando com o rebaixamento, obviamente, né? Tô falando da fase ruim, da fase baixa. Foram 4 rebaixamentos já, né? Se acontecer agora, a gente vai estar falando da 5ª vez jogando... Aliás, jogando não, da 5ª vez rebaixado, né? O Vasco. Mas quando apareceu flertando e não dentro do Z4, o Vasco não caiu. Isso sim serve de alento para quem gosta de se apegar aí a uma história. Já serve de alguma coisa, vai, Lofre? Não, serve. Só depende de si. Não, e o trabalho efetuado sob o comando do Ramon Dias, os resultados conseguidos, eles salvam o Vasco. O problema do Vasco, começo muito ruim de campeonato. Tá? Então, a conta era alta, né? Pagou bem pago. O começo, as 2 primeiras rodadas não foram ruins, as 2 primeiras rodadas foram sensacionais. Ganha do Galo lá, mete 2-0 no Palmeiras, depois toma um empate no Maracanã, mas até então eram 4 pontos em 2 jogos, mas aí na sequência veio a derrocada. Então, ou seja, aquele período com o Barbieri, o Vasco está pagando agora, e outro time também, né? Não é só... Era o trabalho do técnico, não. O período do trabalho do técnico e com outros elementos. O Vasco melhorou bastante sua equipe no decorrer da competição e chegou a uma situação de... Assim, veja só, eu acho o resultado do Vasco perfeitamente possível. O Bragantino não está jogando o futebol que lhe colocou ali no alto da classificação. O Bragantino vem de vencer o Curitiba, mas tinha poucos resultados positivos desde que... Apareceu a pequena possibilidade do Bragantino disputar o título brasileiro. O Bragantino passou a ser um candidato. Quando o Botafogo começou a cair, o Bragantino apareceu logo como um dos primeiros candidatos. E a partir daquele momento, nada. Parou de jogar futebol. Então, tá acessível ao Vasco uma vitória para se manter. E se essa vitória não acontecer,
O resultado que salva o Vasco é um resultado bem provável, que é uma derrota do Bahia para o Atlético. Exatamente. E se isso não acontecer, ainda tem mais uma possibilidade. E não, é só que isso. É o Vasco empatar e o Santos perder. Nos 4 anos em que o Vasco foi rebaixado, ele chegou à última rodada na zona de rebaixamento. Ou seja, esse é o levantamento do GE. Além do próprio resultado, ele dependia de tropeços dos adversários, né? Então, 2 dessas vezes, em 2013 e 2015, a diferença para o primeiro clube fora do Z4 era de 1 ponto só. Nesse momento, a situação é essa, está fora do Z4. Então, de novo, nas 4 vezes em que caiu, chegou a essa altura do campeonato, na última rodada, dentro do Z4, tá? Nesse momento, ocupam o Z4, o Bahia, que briga para sair, o Goiás, o Coritiba e o América Mineiro já rebaixados. Então, Santos, Vasco e Bahia. Do Santos para o Vasco a gente fala de 1 ponto, do Vasco para o Bahia a gente também fala de 1 ponto. Ou seja, do Bahia ao Santos, fazendo a conta contrária, a gente está falando de 2 pontos. Por isso, os 3 têm chance de rebaixamento, chegando à última rodada do Campeonato Brasileiro. Ô Mari, a gente olhando essa parte da tabela, a gente pode ter um time rebaixado com mais vitórias do que um time que escape do rebaixamento. Se caso Corinthians e Cruzeiro não vençam na rodada, eles permanecerão com 11 vitórias. E se o Bahia ganha e mesmo assim Vasco e Santos consigam a vitória também, o Bahia cai com 12 vitórias e 44 pontos. Mas também com mais derrotas. Sim. Muito mais derrotas. E quem diria Corinthians e Cruzeiro os times que mais empatam no campeonato, né? Quem diria que com 45 pontos, que surpresa, né? Surpreendentemente, 45 pontos Você salva. está estragando a pauta do ano que vem, porque a gente até gosta com 44 vai salvar. Né? Então, eu gosto de saber. Surpresa, hein? Você gosta de conta, fazer conta? Não é o meu forte. Não é o meu forte, mas assim, dá para se virar, né? Dá. Eu curto. E você está estragando a pauta do ano que vem já. Falando em conta, quem pode fazer uma conta é o Vasco, né? Porque o Cláudio já trouxe pra gente. Para o Praxedes jogar hoje, o Praxedes que pertence ao Bragantino, o Vasco tem que pagar mais ou menos R$1 milhão. E aí eu pergunto a vocês... R$1 milhão. R$1 milhão. Vale o show? Não. Eu também acho que não, gente. Não. Ó, tô achando uma viagem isso aí. Um jogador de futebol para uma partida custar R$1 milhão é dinheiro rasgado. Se esse jogador for o Praxedes com que ele está entregando ao Vasco. Mesmo que ele seja... Ele vai custar em um jogo mais do que ele custa em um mês pro Vasco. Mesmo que ele e seja olha, assim, se bobear, pode aconteceu. ser mais de um mês, viu? Aconteceu com o muito Rodinei. mais do que um mês. No caso do Praxedes, muito mais do que um mês. Sim. Mas, assim, o Rodinei foi o maior exemplo, né? O maior exemplo do que não se deve fazer. Não se deve fazer. Não foi o clube que pagou, foi o empresário. Foi. Que, sim, cada um rasga seu dinheiro como quiser. Que virou figurinha de WhatsApp depois. Foi. Cada um rasga. E não é porque é o Rodinei, tá? Não é porque não tem contribuição. Mas o Praxedes pode fazer 3 gols e pode salvar o Vasco. Aí valeu R$1 milhão. Vamos falar que a chance é pequena. No Brasil são poucos, né? Salvar o Vasco, sim, pode acontecer. Claro que pode acontecer. Vão pegar esse corte, vão espalhar na internet. Isso, mas está errado do mesmo jeito. Vai continuar sendo errado. Vai continuar sendo errado pagar R$1 milhão para um jogador jogar uma partida. Agora, se você sentar com o Bragantino e falar, nós temos interesses em contratar o Praxedes, tá? Vamos fazer um negócio? Eu vou pagar esse R$1 milhão agora como demonstração de que quero contratar. Como um sinal. Isso, esse é o sinal e vocês liberam o jogador para jogar essa partida. É outra história. Agora, pagar R$1 milhão para um jogador jogar uma partida, aí a gente está falando de jogadores de exceção da exceção. O Praxedes, eu estou aqui com as estatísticas dele, marcou 1 gol no Campeonato Brasileiro, foi contra o Fluminense, tá? Contra o Fluminense, na rodada Mas eu acho 23. que isso fala muito mais sobre o desespero do Vasco, a situação de tentar encontrar possibilidades para fugir do rebaixamento, do que especificamente sobre o jogador, que tem o mérito dele. Começou muito bem na Copinha, no Internacional, foi contratado a peso de ouro pelo Bragantino, mas eu acho que é uma situação que fala muito mais sobre o clube e o momento do que sobre o jogador em si. É bom jogador, mas... Assim, 1 gol e 2 assistências. Então, e assim, contra o Grêmio, jogou 14 minutos, contra... Não é um titular absoluto, né? Isso aí pesa mais ainda. Pois é. Não Olhando faz os últimos jogos aqui, não também faz não muito vejo, sentido. não. Mas assim, quando coloca dinheiro no futebol, quando a gente começa a falar de dinheiro no futebol,
o sentido se perde bastante. Então, não fazer sentido está dentro do padrão dos negócios do futebol. E tem um outro detalhe, a gente já vai falar, nosso próximo tema é Santos, e o Antônio Marcos vai entrar ao vivo com a gente para falar também da situação do Peixe, para essa última rodada do Brasileiro. Tem outro detalhe também, falando em dinheiro e Vasco e Praxedes, que é SAF. Nesse caso específico do Vasco, um rebaixamento limita os poderes da SAF por contrato. Então, talvez, a gente está falando de gente de muito dinheiro, né? Isso aí sim que não vai ser respeitado. E tem aquele papo também que você vamos pagar, tá? Coloca para jogar e aí, pô, vamos ver como é que vamos pagar. Pega esse 1 milhão e coloca no bicho dos caras pro jogo de hoje pra você ver se não vale mais. Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.